Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos nele, sejamos gratos por mais um dia, glória a Deus. Nosso devocional de hoje, dia 13 de julho de 2026, tem como título: Você foi sonhado por Deus. Você não é obra do acaso, você foi sonhado por Deus. Por mais que você tenha sofrido qualquer tipo de rejeição, você foi planejado pelo Senhor. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão entrando aí. O horário está tarde, mas glória a Deus por este momento que o Senhor proporcionou. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor irmã Oceanira, glória a Deus, Pai do Senhor Paulinha, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, glória a Deus. Hoje o nosso capítulo de meditação é o Salmo 78, mais um dos belos salmos de Asaf. Pense nos salmos lindos, nos salmos em que Asaf ele derrama a alma diante do Senhor. Asaf ele fala com uma sinceridade tão grande que o salmo se torna assim algo muito prazeroso de você ler. E hoje é o Salmo 78. E esse Salmo 78, Asaf ele escreveu uma forma de um poema histórico. O que Asaf objetivou com esse salmo? Ele quer nos lembrar. A gente deve lembrar das coisas que o Senhor já fez no passado. Aqui ele está fazendo com que Israel lembre do que o Senhor fez com eles no passado, para que eles, durante a travessia deles no deserto, para que eles não venham cometer os mesmos erros no presente. Aí Asaf vem com esse salmo. A mensagem central desse salmo é um apelo para que nós, os pais, ensinemos aos nossos filhos a palavra de Deus. Levemos os nossos filhos para dentro da palavra. Ensinemos os nossos filhos não só falando, mas com as nossas vidas. E principalmente testemunhando daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Se Ele fez uma vez, Ele é poderoso para fazer novamente, porque Ele pode todas as coisas. Eu separei aqui o salmo, que é um salmo muito longo, tem 72 versículos, mas vale a pena. Vale a pena ler. Se você não leu ainda, esperando por esse devocional de hoje, você leia, que eu tenho certeza que você vai gostar da mensagem desse salmo. Pai do Senhor, Aninha, Paz do Senhor, eu não sei, aparece aqui o nome Castro Confecções. Paz do Senhor para você aí, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso Café com Palavra. Há de se dizer que não é hora de café, mas toda hora é hora de palavra. Então, toda hora é hora de café com palavra. Glória a Deus. Eu dividi em 3 blocos para a gente ficar de uma forma mais didática, para que a gente possa resumir por causa do horário, para que a gente possa entender um pouco melhor. A primeira parte desse salmo, que vai exatamente do versículo 1 ao 8, é exatamente isso que eu acabei de falar. Asaf, ele exorta os pais a não esconderem as maravilhas de Deus. O propósito do ensino não é apenas contar histórias. Quando a gente ensina os nossos filhos, quando eu era pequena era assim, porque quando meu pai era pequeno era assim. Não, o propósito não é esse. O propósito é fazer glorificado o nome do Senhor. O propósito é dizer: nós éramos 20 pessoas dentro de uma casa e o Senhor nunca nos deixou padecer necessidade. O Senhor nos sustentou a cada dia das nossas... Oi, Mãe Lândia, Pai do Senhor, eu não sabia que era você com esse Instagram. Deus te abençoe, que prazer ter vocês aqui conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, minha querida. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua irmã. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Então, o propósito é fazer Deus conhecido. E a gente não faz Deus conhecido somente através dos textos bíblicos. A gente faz Deus conhecido, contando aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Por exemplo, quando eu era criança, na minha casa, na casa dos meus pais, sempre teve muitas pessoas. Os irmãos do meu pai, todos moraram conosco. A minha avó morava conosco. Toda a família do meu pai, nossos primos, a maioria deles passaram pela nossa casa e moraram conosco. E eram tempos difíceis. Hoje a gente diz que nós estamos vivendo tempo difícil. Estamos não, irmão. Hoje é tudo muito fácil, a gente tem tudo de acesso nas nossas mãos. Tempos difíceis era lá atrás.
quando não existia quase nada industrializado, tudo era difícil, tudo tinha que ser feito. E era o meu pai sozinho trabalhando para manter toda a família, todas as pessoas que moravam ali. Mas eu digo para vocês que o Senhor nunca deixou nós dormirmos um dia com fome. O Senhor foi o nosso provedor, foi o provedor da vida do meu pai. Por consequência, meu pai foi o provedor da família. Todos os dias da nossa vida, nós nunca dormimos com fome. Então isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso é para a gente contar para os nossos filhos, sabe por quê? Isso vai gerar fé no coração dos nossos filhos. Eu gosto sempre de contar os testemunhos, eu tenho testemunhos grandes de coisas que o Senhor já fez na minha vida. E eu gosto de trazer a memória, porque isso gera fé. E a gente precisa compartilhar com os nossos filhos, para que eles conheçam não só a palavra, mas também o Deus da palavra. E a gente só conhece o Deus da palavra de ter experiência com Ele, de conviver com Ele diariamente. Então, a Asaf tem esse objetivo de fazer com que os pais contem aos filhos. Ele diz, uma geração contará a outra geração daquilo que o Senhor fez, das maravilhas que o Senhor fez. Ele diz, o que ouvimos e aprendemos, devemos contar, o que os nossos pais nos contaram, devemos contar aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Nós devemos fazer exatamente assim. Contar para os nossos filhos. E agora para os nossos netos. Eu estava nesse instante fazendo o Emanuelzinho dormir, depois de nós chegarmos do culto. Lá no culto, meu irmão, ele deixou a glória descer. Começava um louvor, ele estava lá, dançando, levantando as mãos. E agora eu estava botando ele para dormir, fazendo ele dormir, e orando com ele, ensinando ele a orar. E ele fica esperando eu dizer em nome de Jesus para ele dizer amém. E ele vai dizendo, eu vou dizendo, Senhor, abençoe. Ele vai dizendo, papai, eu digo papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a sossô. Ele vai trazendo as pessoas para que a gente possa apresentar ao Senhor. Isso é legado. Isso é algo maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, de ensinar as próximas gerações. Não só a palavra de Deus, mas quem é o Deus da palavra. Aleluia! Isso enche meu coração de alegria. Glória a Deus. Então não é apenas contar a história, mas é colocar Deus nas nossas ações. É gerar no coração dos nossos filhos esperança. Dizer para eles que o Senhor é uma esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Nós, servos de Deus, dizemos em Cristo, a esperança nunca morre. Porque ainda que a esperança desfaleça, a gente crê contra a esperança, como fez Abraão. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Viviane, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Seja louvado o nome do Senhor. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, à nossa geração, aos nossos netos, como manter firme a esperança em Deus, porque Ele tem todo o poder e principalmente porque Ele cuida dos nossos filhos. Nós devemos também ensinar os nossos filhos a obedecer o Senhor e obedecer a sua palavra. Glória a Deus. A segunda parte desse salmo vai do versículo de número 9 até o versículo de número 64. Asaf, ele faz um histórico de uma forma poética de toda a história de Israel, desde que saiu do Egito até ali em Canaã, até ali quando eles já estavam em Jerusalém, que ainda era chamada de Sião. E ele faz esse histórico, trazendo a lembrança do povo, tudo o que Deus fez. E eu intitulei essa segunda parte, a rebelião de Israel. O salmista, ele relata toda a história, tudo o que eles viveram, o início e tudo que eles fizeram, as quedas, a infidelidade de Israel, mesmo após presenciarem grandes milagres, abertura de mar. Começa pelas pragas. As pragas do Egito atingiu todos os egípcios, não atingiu nenhum israelita. Você não viu nenhum israelita ficar com sede, nenhum israelita morrer na morte dos primogênitos. Nada. Deus preservou o seu povo. E quando eles vão saindo,
O povo do Egito dá toda a riqueza. O povo do Egito dá àquele povo ouro, prata, por isso que eles têm condições de construir o templo, porque eles saíram ricos do Egito, porque é assim que Deus faz. A mar que se abriu, era nuvem que protegia eles do sol durante o dia, ao mesmo tempo dava direção. Era coluna de fogo que iluminava, aquecia e também dava direção. Era roupa que não envelhecia, era sapato que crescia junto com o povo e não se gastava. Foi mesa farta no deserto, maná que todos os dias o Senhor dava a porção diária, e com aquele maná eles poderiam fazer o que eles tivessem desejo de comer. Se era desejo de pão, aquele maná virava farinha e eles faziam pão. Se era um cozido, eles cozinhavam aquele maná e ele ficava com sabor de uma carne deliciosa. Se era algo para uma vitamina, tudo, aquele maná se transformava naquilo que o povo necessitava. Tudo isso Deus fez. Foi água que saiu da rocha. Foi água que era amarga e se tornou doce. Tudo o Senhor fez por aquele povo. Mas apesar de tudo que aquele povo recebeu e viu do Senhor, o povo continuou murmurando e testando a Deus, colocando o Senhor em prova, com saudade de cebola do Egito, com saudade de cabeça de alho do Egito, esquecendo do que o Senhor estava fazendo na vida deles. Em vez de destruir aquela nação, Deus demonstrou uma rica misericórdia, perdoava aquele povo das suas iniquidades repetidas vezes e dava novas chances todas as manhãs, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim e ainda se renovam, aleluia, a cada manhã, a cada amanhecer. Então, Asaf faz esse povo lembrar de tudo isso, faz todo esse trajeto, é maravilhoso. Leia o Salmo, irmãos, leia o Salmo todo, eu estou só resumindo, mas leia o Salmo, Deus vai falar com você. Aí vem a terceira parte do Salmo, a escolha de Judá e Davi, que vai do versículo 65 ao versículo 72. O texto culmina com a grandeza do santuário de Siló. E o santuário de Siló, a adoração era em Siló, mas a adoração de Siló foi tirada de lá. Por quê? Por causa da infidelidade. O Senhor tirou de Siló, levou a adoração para Sião, que mais tarde se tornou Jerusalém. Porque Siló, os sacerdotes prevaricaram contra o Senhor. Os descendentes de Eli foram todos consumidos pela espada, porque desonraram o Senhor dentro do lugar da adoração, dentro do tabernáculo. Eles profanaram contra o Senhor e a adoração foi tirada de Siló e foi levada para Sião devido à infidelidade do povo. E o momento em que Deus soberanamente escolhe a tribo de Judá e escolhe a Davi como rei de Israel. Sabe por quê? Porque Davi era pastor. Foi por isso que Deus escolheu. Porque o Senhor percebeu, o Senhor sabia que aquelas ovelhas de Israel precisavam de um pastor. Elas eram ovelhas rebeldes que precisavam ser pastoreadas, guiadas e levadas com segurança até a adoração ao Senhor. Então o Senhor coloca o reinado sobre Davi, que era pastor, e coloca para pastorear o seu povo. Isso aponta para o cuidado do Senhor, para o cuidado constante e o amor de Deus por toda a humanidade. Assim como o Senhor amou a Israel, o Senhor ama a mim e a você. Que salmo tremendo, que salmo extraordinário. Se não fosse o tempo, nós íamos até meia-noite aqui falando desse salmo. Mas eu sei que eu preciso ser rápido, até porque o Instagram ele encerra a live se ela ficar muito longa. Então vamos continuar. Eu fiz aqui também 3 aplicações para a nossa vida. Além do resumo do salmo, eu quero que você perceba, preste atenção nessas 3 aplicações. Se você está em casa e tem acesso a uma caneta, anote para depois você meditar sobre essas aplicações. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. A primeira aplicação que nós aprendemos com o Salmo 78 é um legado espiritual para a nossa família. Herança, irmãos, é aquilo que a gente adquire com o nosso trabalho.
é quando a gente consegue comprar uma casa, um carro, uma conta bancária, joias, e a gente deixa para os nossos filhos. Isso é herança. Mas isso o ladrão consome, a traça corrói, a ferrugem destrói. Pode de uma hora para outra acabar. Mas o legado é quem nós somos e como nós marcamos a vida dos nossos filhos. O legado é aquilo quando ninguém está perto, quando nós não estamos perto, tá só os nossos filhos, e eles continuam fazendo certo. Eles dizem assim: eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com a minha avó, eu aprendi isso com o meu avô. Se você conviver comigo, você vai ver que eu estou sempre citando a minha mãe, citando o meu pai, citando as minhas avós, até mesmo os meus dois avós, um mais do que o outro, mas até com o outro, que era um pouco mais difícil, a gente aprendeu também alguma coisa. Então o legado é isso. E como é que a gente deixa esse legado espiritual na nossa família? Primeiro, com educação na fé. É a gente demonstrar fé, que gere fé no coração dos nossos filhos. É tão interessante isso, que às vezes o menino até se afasta dos caminhos do Senhor. Mas quando existe um legado de fé, na hora da aflição, ele liga: mãe, ora por mim que eu estou com uma causa aí difícil, mãe, estou sofrendo perseguição no trabalho, estou com um problema, pai, ora aí por mim. Porque ele sabe, por mais que ele não continue, ele sabe da fé que existe em nós. Assim como disse Paulo para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eu observo que em ti tem uma fé firme, a mesma fé que estava em tua mãe Eunice e em tua avó Eloíde, que tu recebeste delas e tu conserva até hoje. Aleluia! Então deixa um legado de uma educação de fé no coração dos seus filhos. Deixe uma cultura de testemunho. Conte o que Deus fez na sua vida. Não se cale, conte dentro da sua casa. Tenha o hábito de espalhar a palavra de Deus na porta da geladeira, em quadros. Coloque a palavra de Deus dentro da sua casa. E isso, se você fizer isso vai acontecer dentro da sua casa uma quebra de ciclos. O que é uma quebra de ciclos? Vamos dizer que o seu bisavô era uma pessoa que tinha muitos problemas, assim, tipo, não conservava o casamento, as coisas davam tudo errado, e as pessoas chamavam isso de maldição. Ainda que fosse uma maldição, em você, esse ciclo foi quebrado. E a partir de agora, a sua geração, ela é abençoada para a glória de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Não é porque seu pai, seu avô, sua mãe, sua avó, sua tia, sei lá quem foi, cometeu erros que você também precisa cometer. Você pode quebrar esses ciclos dentro da sua família. E agora ser um abençoador e um espalhador de boas novas. Segunda aplicação que eu faço do Salmo é que o Salmo 78 nos ensina a combater a amnésia espiritual. O que é essa amnésia espiritual? É a gente esquecer o que Deus fez. O povo de Israel, Deus fazia, eles esqueciam. Na hora que a crise vinha, eles começavam a reclamar de novo. Pra que você não tirou do Egito, Moisés? Foi para morrer aqui. Tirou do Egito pra gente morrer de fome. Tirou do Egito pra gente padecer aqui. Era um coração ingrato. Você sabe o que é a gratidão? A gratidão é a memória do coração. Então esse salmo ele vem nos ensinar a combater a amnésia espiritual. Tenha gratidão diária. Agradeça pelo dia. Agradeça pelas pequenas coisas, pelo alimento, pela água, pelo ar. Você lembra da pandemia? O quanto de gente que morreu por falta de ar. E nós temos ar de graça todos os dias. Então aprenda a ser grato por isso. Aleluia. Seja grato pela sua família. Ai, irmã, você não sabe como é a minha família. Mas é a família que o Senhor lhe deu. E se você está nessa família porque tem propósito de Deus, então agradeça pela sua família. Aleluia. Agradeça. Então, gratidão diária, a gratidão é a memória do coração. Como é que a gente combate a amnésia espiritual? Com confiança no deserto. O que é confiança no deserto? Na hora que tudo faltar, se lembre que o Senhor proveu ontem, Ele vai prover hoje. O Senhor é aquele que provê
todos os dias na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Tudo que nós temos, irmão, não é por causa de nós, é por causa dele, é por ele e é para ele. Aleluia, glória a Deus. E por último, a última aplicação, cuidado com o coração dividido. O que esse salmo nos ensina é que o povo de Israel tinha um coração dividido. Eles estavam ali, mas o coração continuava no Egito. Por causa disso, irmãos, eles morreram todos no Egito. Da geração que saiu do Egito, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Os demais que entraram, 1.200.000 pessoas que entrou, tudo nasceu no deserto. Todos eles nasceram no deserto, porque os que saíram de lá tinham o coração dividido. Então esse salmo nos ensina a ter sinceridade no culto. Não esteja no culto com o pensamento na panela que ficou em casa. Se desligue de tudo quando você chegar no culto. Adore a Deus inteiramente. A Bíblia diz no Novo Testamento que ai do homem de pensamento dobre. Tiago escreve sobre isso. Nós não podemos ter dois pensamentos, ter pensamento dobre. Então seja inteiro. Eu sempre estou falando aqui de intencionalidade. Seja intencional na sua adoração. Seja intencional no momento do culto. E por último, esse salmo nos ensina como é que a gente tem cuidado com o nosso coração para não estar dividido. É abandonar todos os ídolos. Irmã, eu sou servo de Deus. Como é que a senhora vem falar de ídolo? A Bíblia fala de uns pequenos ídolos que são chamados de Baalins, que significa que são pequenos Baals, que o povo de Israel muitas vezes conservava dentro de casa. Exatamente, pastor Pinheiro. Livres por fora e escravos por dentro. O que eram esses Baalins, ou esses pequenos Baals? Às vezes, irmão, são pequenas coisas que ocupam o nosso coração no lugar de Deus. Às vezes até um filho, às vezes até o marido, até a esposa. A pessoa coloca no lugar de Deus. Às vezes o cabelo, já vi gente dizer assim, Deus me livre de cortar o meu cabelo é tudo para mim. Se tornou um Baalim. Então tenha cuidado com os ídolos. Tem gente que idolatra o próprio carro. Tem gente que idolatra um cordão de ouro. Tinha uma irmã que uma vez chegou aqui, ela disse, eu não posso viver sem óleo servo. Eu não posso viver sem Jesus, irmãos. Então tenha cuidado com os Baalins. Tenha cuidado com aquilo que ocupa o seu coração. Isso é um antídoto contra um coração dividido. Tenha cuidado. E que Deus em Cristo fale ainda mais com você através desse salmo, quando você for fazer a leitura, porque senão eu vou continuar aqui. Deixa eu entrar no nosso devocional. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O devocional de hoje, você foi sonhado por Deus. O texto é o Salmos de número 139, que eu amo demais, Salmo de Davi. E versículo 16, que diz assim, os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo quando eu ainda era um embrião. Ainda era informe. Todos os meus dias foram determinados para mim e foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Eita Deus! Isso aqui é Deus, irmãos. É um Deus que tem o poder de conhecer os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. Aleluia! É verdade, irmã Zenaide? Sim, Joyce, com certeza é verdade. Glória a Deus. Diz assim o nosso devocional. Você sabia que Deus traçou um plano para a sua vida antes mesmo de você nascer? Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, você ainda era uma massa informe. Não, irmãos, por isso que Deus condena o aborto. Quando ainda era uma massa informe, Deus já tinha um plano traçado, um propósito estabelecido para esta vida. Aleluia, glória a Deus. Sim, antes de você tomar forma, Deus já tinha visualizado toda a sua existência. Ele já tinha registrado todos os seus dias no seu livro. Ele já sabia quais seriam os seus filhos, quem seria seu cônjuge, para que você veio, qual o seu trabalho na igreja, qual dom ele ia lhe dar, qual talento ele ia colocar na sua vida. Deus já sabia da sua resistência. Aleluia, louvado seja Deus.
pessoalmente, compreender que Deus me viu antes do meu nascimento e já escreveu a minha história, é libertador, porque isso assegura que mesmo no meio dos tantos desafios que a gente vive, problemas e lutas da vida, nós não estamos sozinhos, nem tampouco lançados à própria sorte. Encarar essa verdade nos permite viver nossos dias com o coração repleto de paz. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Entretanto, muitas pessoas não sabem disso. Muitos vivem como se Deus não existisse, outras vivem como se elas não tivessem valor, outras vivem de qualquer maneira, amarguradas, murmuradoras, reclamando da vida que Deus deu. A vida é um presente, aleluia. Quando compreendemos nossas origens, que a nossa origem é Deus. Nós somos originados no Senhor e percebemos que Deus está no controle da nossa vida. Tudo se torna mais leve. A gente, por mais que passe por tribulações e lutas, a gente encara essas tribulações com paz. Irmãos, quando eu fiz a minha cirurgia para remover o câncer de tireoide, que já tinha dado metástase nas paratireoides, foi retirado tudo. Eu tenho um problema de coagulação e os médicos não compreendem porque os meus exames dão normais. Mas quando eu me corto, meu sangue custa muito a coagular. E durante a cirurgia eles ficaram muito desesperados, que começou a sangrar e a sangrar e a sangrar. E eles se aperrearam para me fechar. E quando eles me fecharam, eles deixaram um vaso aberto. Só que ninguém percebeu. E me mandaram para a sala de recuperação. Na sala de recuperação eu senti o meu corpo se desfazendo. Eu senti isso aqui meu inchando. Eu olhava assim por cima do olho, porque eu ainda estava sob o efeito da anestesia, o corpo ainda estava imóvel. E eu vi isso aqui muito alto. Eu tentava chamar alguém, mas eu não conseguia falar, porque eu estava com um negócio na boca. Mas eu consegui bater assim com a mão e chamei a atenção de uma enfermeira que estava tomando de conta daquelas pessoas ali pós-operadas. E ela veio, quando ela veio, ela se desesperou. Ela saiu correndo e foi chamar os médicos. E eu fui levada novamente com o que eles chamam de reabordagem. Eu fui operada, entrei na cirurgia às 5 horas da manhã, saí mais de meio-dia e fui operada de novo 4 horas da tarde. Eu entrei novamente no centro cirúrgico para ser operada novamente por causa da hemorragia que se formou dentro do meu pescoço. E eu me lembro que a anestesia estava começando a passar o efeito e eu vi aqueles médicos desesperados. E eu olhei para eles e disse assim: se preocupe não, eu sou assim mesmo. Todas as vezes fica assim, com esse monte de sangue. O médico olhou para mim e disse assim: ela está delirando, deve ser o efeito da anestesia. Eu disse: não, se preocupe não, vai dar tudo certo, Deus está no controle. E eles me anestesiaram, e eles me operaram novamente. E eu fiquei conhecida ali dentro do ICC como a quase morreu. Porque eu quase morri, mas eu não morri. Porque ainda tinha esse devocional hoje para fazer. Ainda tinha essa palavra para compartilhar. O Senhor já sabia, irmãos. Aleluia. O Deus que controla a nossa vida. É o Deus que nos dá paz em meio à maior das tempestades. É o Deus que nos dá paz em meio à maior das guerras, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a gente enfrenta com paz, quando a gente sabe que Deus tem planos para a nossa vida. Não sei quais são as suas dificuldades, não sei o que você está enfrentando, mas saiba que você é parte dos planos de Deus. Ele conhece você antes mesmo do seu nascimento. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor sabe o que você necessita. E Ele está cuidando. Ele está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Não permita que as distrações ou as mentiras de Satanás roubem de você essa verdade. Isso é uma verdade eterna que Deus libera sobre a sua vida neste momento. Por muito tempo, algumas pessoas questionam a existência porque existem. Muitos até cristãos questionam isso.
mas muitas vezes elas têm um encontro real com Deus e elas entendem que Ele é o seu Pai. E depois delas terem esse encontro, elas descobrem que foram criadas com um propósito único e tudo muda na vida dessas pessoas. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas eu sei que Deus pode fazer na sua vida. Independentemente do que você está enfrentando em sua vida, nunca se esqueça da sua verdadeira identidade. A sua origem é Deus. A sua verdadeira identidade é o Senhor. No seu DNA tem uma das letras que forma, um dos hierógrafos que forma o nome de Deus. No seu DNA, a ciência hoje já sabe disso. Do jeito que o nome de Deus é em hebraico, é Yahvé. No seu DNA tem números que formam esse nome. Tem Deus na sua identidade. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Você não nasceu por acaso. Você tem um Deus que o ama profundamente e estabeleceu todos os seus dias para serem vividos repletos de amor, alegria, paz e abundância da sua presença e da sua graça. Rejeite todas as mentiras de Satanás a seu respeito, ou mesmo das pessoas. Não permitam que essas mentiras façam parte da sua vida. Sempre que elas tentarem atormentar seus pensamentos, a sua mente, lembre-se de que você tem um Pai presente que nunca lhe abandonou e que jamais, em circunstância alguma, lhe abandonará. Jamais. Aleluia. Glória a Deus. A frase do nosso devocional de hoje é: as mentiras que tentaram aprisionar a sua mente já foram desfeitas pela morte de Jesus na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, irmãos, é direito nosso. Tem uma canção antiga que talvez vocês que são mais antigos conheçam. Não é velhos, é antigos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. E a palavra de hoje é filiação. Você não é órfão, você tem pai. Glória a Deus, você não é bastardo, você tem pai legítimo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa eu orar para nós concluirmos o nosso devocional Café com Palavra às 15 para as 11, 10h45 da noite. Mas nós ainda estamos aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Ó Deus amado, ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Jesus, que enche o meu coração, Senhor, ao ponto de transbordar, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pelos planos que tu tens ao meu respeito e ao respeito de cada um dos teus filhos. Como disse Jeremias, são planos de paz e não de guerra, para fazer prosperar naquilo que nós desejamos e dar um fim próspero. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos que estão nessa live. Abençoa os que ainda vão assistir esse vídeo. Que essa palavra, assim como ela está aqui ardendo dentro de mim, que ela arda também no coração desses filhos.
que eles entendam que são filhos e são filhos de um Pai que é onisciente, onipresente, onipotente, que está em todo tempo, que tem todo o poder e que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador, para a glória do teu nome eterno, que vive e reina para sempre. Amém, amém, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Como diz a minha mãe, eu sou muito chorona. É porque eu sinto tanta presença de Deus e o vaso é frágil. O vaso não resiste. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo para vocês. Boa noite. Compartilhe com alguém essa palavra. Abençoe a vida de alguém em nome de Jesus.